Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, naturalmente, um agradecimento para a possibilidade de te apresentar este trabalho. De facto, o que nós verificamos é que, como sabemos, a neoplasia coloretal é extremamente prevalente. Trata-se de uma neoplasia que acontece predominantemente no indivíduo idoso, mas realmente a população idosa muitas vezes é excluída dos ensaios clínicos e aquilo que é realizado deriva do conhecimento que se tem, de facto, dos doentes habitualmente mais jovens que são introduzidos. No carcinoma do reto localmente avançado, hoje em dia é consensual a associação da radioterapia com a quimioterapia de radiosensibilização, chamado esquema longo, sendo que os doentes mais velhos nós sabemos que têm menos probabilidade de realizar radio ou quimioterapia, apesar das publicações recentes mostrarem que sobrevivência e toxicidade são sobreponíveis. De forma que o objetivo do nosso trabalho era, efetivamente, avaliar a toxicidade, a resposta tumoral e as sobrevivências dos doentes com carcinoma do reto localmente avançado que eram submetidos à radioquimioterapia neoadjuvante e estratificar estes doentes em função da sua idade. Desta forma, trata-se de um estudo em que foram incluídos todos os doentes com carcinoma do reto localmente avançado que foram tratados na nossa instituição entre 2002 e 2013, submetidos a esquema longo, como tal, radioterapia num esquema de 50.4 Gray em 28 frações com fracionamento convencional e a quimioterapia de radiosensibilização, uma quimioterapia oral ou quimioterapia infusional que foi realizada nos nossos primeiros doentes. De fato, estas são algumas imagens de planeamento. Ataque de planeamento, os nossos doentes fazem em decúbito ventral, num suporte que é o belly board, afastando assim as ânsias intestinais e permitindo-nos minimizar a toxicidade. Os volumes de planeamento estão delineados ao lado e, de fundo, esta é já a posição que o doente já tem no acelerador, uma representação da própria distribuição de dose e as nossas curvas em termos de histograma dose-volume relativamente às doses de constrangimento. Ora bem, foram estratificados então os doentes em dois grupos, grupo 1 com idade menos de 70 anos, grupo 2 com idade maior ou igual a 70 anos. A resposta locorregional foi avaliada pelo estadiamento patológico TNM e pelo grau de regressão tumoral de Dvorak, as sobrevivências pelo método de Kaplan-Meier. E que resultados é que nós obtivemos? De fato, tínhamos um número total de 232 doentes, 156 do grupo 1, portanto 67% do grupo 1. A idade, como era expectável, obviamente temos uma diferença que é significativa, chama a atenção para o facto do nosso doente mais novo com 20 anos, o nosso doente mais velho com 82 anos, uma distribuição homogénea em termos de sexo e, naturalmente, também os doentes do grupo 2 apresentando um pior índice Karnofsky, portanto um pior performance status. Relativamente à distribuição à margem anal, ao estadiamento clínico e ao tipo de quimioterapia concomitante, a distribuição foi homogénea entre os dois grupos, verificando-se em termos de quimioterapia concomitante que cerca de 80% dos nossos doentes fazem realmente, e hoje em dia, quimioterapia concomitante oral. A toxicidade aguda, verificamos que, apesar de ter sido ao tratamento de quimiorradioterapia, apesar de ter sido, de facto, uma percentagem que é bastante elevada, não houve também diferenças entre os grupos, com exceção da toxicidade hematológica, e aqui naturalmente estamos a falar das leucopenias e das neutropenias, mas se avaliarmos a toxicidade grau 3, 4, verificamos que realmente estas percentagens descem para valores muito baixos e já sem diferenças entre os grupos. No que toca à cirurgia, como sabemos, este esquema longo implica um delay para depois a realização da cirurgia no sentido de haver realmente uma resposta tumoral. A mediana foi de 7 semanas, sem diferenças entre os grupos. O tipo de cirurgia conservadora ou amputação abdominoperineal também sem diferenças entre os dois grupos, bem como aconteceu nas complicações pós-operatórias e, dentre estas, destacam-se a deiscência, suboclusão, oclusão, fístula e infecção, como aquelas que foram mais frequentes também sem diferenças entre os grupos. No que toca à avaliação anatomopatológica da peça, a esmagadora maioria foram, de facto, reseções R0, novamente sem diferenças entre os dois grupos, sendo que em termos de resposta patológica também não se verificaram diferenças no que toca aos dois grupos, em termos de resposta patológica completa, os chamados bons respondedores e os maus respondedores. O grau de regressão tumoral de Dvorak também é idêntico, seja, portanto, aqueles tumores que apresentaram, de facto, uma regressão maior, bem como os restantes, e em termos de avaliação de resposta, o mesmo se verificou quando olhamos para o downstaging T, para o downstaging N e para a resposta locorregional, sempre os dois grupos idênticos. A quimioterapia adjuvante, sabemos que, de fato, verificou-se aquilo que nós estávamos à espera. Os doentes do grupo com maior idade realizaram, portanto, houve mais doentes a não realizar quimioterapia adjuvante, sendo que também os doentes com menor idade realizaram mais esquemas alternativos. A toxicidade da ordem dos 72,5%
100% para os dois grupos, sendo que não houve diferenças no que toca à toxicidade da quimioterapia adjuvante em termos das diferentes tipos de toxicidade, bem como nos graus 3, 4, também elas sobreponíveis e naturalmente já muito mais inferiores. A recidiva locorregional aconteceu em 6,3% dos nossos doentes, sem diferenças entre os grupos, isto corresponde a 14 doentes, e desta forma, quando olhamos para a sobrevivência livre de doença locorregional, verificamos efetivamente que as principais ocorrências, os eventos acontecem nos primeiros 2 anos e também sem diferenças entre os dois grupos. Esquecendo agora um bocadinho estes dois grupos que eu tenho vindo a falar e olhando para os doentes que tiveram reseções R0 ou reseções positivas, R1 ou R2, aquilo que nós verificamos é que, de facto, apenas 3,9% dos doentes que teve reseções R0 apresentou depois uma recidiva locorregional, enquanto que os doentes que apresentavam margens positivas, macroscópica ou microscopicamente, apresentaram, de facto, 2/3 de uma recidiva locorregional, e isto é importante também em termos de sobrevivência, que aqui é, de facto, significativa a diferença, e sabemos como é importante a radioquimioterapia neoadjuvante na obtenção de respostas em termos de reseções R0. Desta forma, a sobrevivência livre de doença a seguir, de facto, também não mostrou diferenças entre os dois grupos. O mesmo é verdade para a sobrevivência global específica de doença e, naturalmente, como estávamos à espera, a sobrevivência global encontramos uma diferença porque, naturalmente, os doentes mais idosos têm outro tipo de comorbilidades e acabam por falecer por outras causas, o que pode, de facto, justificar esta nossa diferença de follow-up mediano, que é realmente inferior nos doentes do grupo 2. Então, em jeito de conclusão, ambos os grupos apresentam resposta tumoral e sobrevivência que são semelhantes, o tratamento é bem tolerado, apenas foi maior a toxicidade hematológica, apesar de controlável, porque o grau 3, 4 foi realmente bastante baixa e, como tal, na nossa amostra, a idade em si mesma não deve efetivamente ser uma razão para uma abordagem diferente no doente idoso que apresente naturalmente indicação e condições para a realização de um tratamento de radioquimioterapia. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção e deixo-vos com 3 velhinhos sorridentes. Quando falou nos doentes que fizeram quimioterapia, 50%, não é? No grupo com mais de 70 anos, 50% mais ou menos fizeram quimioterapia, não é? 50,7, acho eu. Depois havia, também falou nessa altura, nos esquemas alternativos. Exatamente. Aquilo que nós verificámos é que realmente os doentes mais novos, enquanto que, portanto, os doentes mais idosos, portanto, nós temos aqueles esquemas tradicionais, continuam com os fluoropirimidinas orais ou com o 5-FU, de facto nós verificámos que aqueles esquemas alternativos, o FUFOX, o FOLFIRI, este tipo de associações, digamos assim, foram mais frequentes nos doentes que tinham menos idade, foram menos usados naqueles doentes mais velhos. Após. Estamos sempre a falar de quimioterapia adjuvante. Não, aqui já estava a falar na fase de quimioterapia adjuvante. Sim. A concomitante é realizada... Fizeram em todos, então. Esses 50% é nas terapêuticas adjuvantes pós-radioterapia. Esta amostra é sempre esquema longo, portanto, sempre com quimioterapia de radiosensibilização concomitante. Na nossa instituição, os nossos primeiros 45 doentes fizeram ainda quimioterapia infusional, mas depois nós, pronto, no fundo, todos os outros fizeram já oral, com a capecitabina ou com o UFT. Infelizmente, o UFT foi, entretanto, descontinuado e, portanto, atualmente estão apenas a fazer com capecitabina. E qual é o papel do esquema curto ou não costumam utilizar? O esquema curto é, de facto, uma alternativa e usamos. Se calhar até não será o ideal para ele. Especificamente neste trabalho, queríamos falar de esquema longo, queríamos falar de radioquimioterapia. O esquema curto é realmente uma alternativa e que se coloca muito até nestes doentes mais idosos, com comorbilidades, ou porventura naqueles doentes, já num contexto completamente distinto, que fazem a estratégia inversa, que às vezes nos dá muito jeito, porque no fundo é um esquema muito pequenino e nós atualmente na nossa instituição estamos de facto a usá-lo, não foi abordado neste trabalho, mas estamos a usá-lo e temos também estudo nesse sentido. Atualmente até estamos a fazer já o esquema curto dos 25 de Gray em 5 frações e depois com um delay para a cirurgia, já no sentido de avaliarmos se há realmente uma melhor resposta nestes doentes e temos bons resultados, efetivamente. Obrigada. Bom dia. Quando comentaste que os doentes estaban a facer a quimio-radio neoadjuvante, había un grupo que estaba a facer con 5-FU continuo e outro con capecitabina ou con o UFT na altura. O UFT. Sim. A toxicidade hematolóxica
verificouse máis nos grupos a facer quimio oral ou a infusional? Não, essa toxicidade hematológica é sobreponível. Nós não mostramos esses resultados porque numa apresentação de 7 minutos seria muito complicado claro. estarmos aqui a curiosidade. sobrecarregar. De facto, aquilo que digo, doutora Isabel, é que realmente os primeiros 45 doentes, por acaso tenho esse número presente, fizeram ainda infusional, mas rapidamente na nossa instituição passámos de facto a fazer oral, mas nós temos, apesar disso, conseguimos obter estudos com significado estatístico e não há realmente diferença em termos da toxicidade. Pois, perguntaba iso porque a oral é moito máis confortável para o doente, non é? Pois, de facto se non ten significado nesas idades é moito máis práctico para todos. De facto, nestes 232 doentes que mostrei, realmente nós verificámos que não tinha, e é isso que nós também esperávamos. Vocês só incluíram na vossa série os doentes operados? Portanto, na análise descritiva inicial dos 232 doentes, estamos a falar de todos os doentes. Depois temos um pequeno número de doentes, especificamente são 2 doentes do grupo mais jovem que não foi operado e depois 7 doentes do grupo mais idoso que não foi operado. E, portanto, toda a análise que é depois avaliada em termos de resposta patológica, claro que apenas nos doentes operados. Sim. Especificamente, por curiosidade, os 2 doentes do grupo mais jovem, porque eram irressecáveis, os outros 3 doentes irressecáveis, um doente recusou e outros doentes, infelizmente, faleceram por situações completamente alheias à radioterapia, uma pneumonia, um AVC. Pronto, foi assim. Há alguma pergunta da assistência? Se não houver, muito obrigado.